Oi, gente, eu sou a Delane Marques, do canal Viver Expandindo. O canal nem nasceu com esse nome, se você está me acompanhando desde o início, você sabe que a gente está passando por algumas reformulações, então agora que a gente vai começar a ter uma sequência mais ativa de vídeos, os vídeos saindo todas as terças e quintas-feiras, às 19 horas e 2 minutos. Então, eu venho aqui te fazer esse convite, que você possa fazer parte dessa nossa comunidade que está se formando, dessa nossa egrégora, onde você possa tá com a gente, fazendo seu comentário, curtindo os vídeos, compartilhando, para que a gente possa criar uma comunidade bem linda, bem bonita e principalmente para que a gente possa juntos expandir sempre. A proposta do Viver Expandindo é justamente essa, é trazer um olhar de consciência expandida para todas as coisas. Então, é um momento em que a gente vai trocar experiências de aprendizado, é um momento onde a gente vai trazer aquilo que a gente aprendeu durante a vida, durante momentos que foram decisivos e transformadores, como o vídeo que eu vou compartilhar com você hoje. E por que eu me sinto tão à vontade de fazer vídeos como esse hoje? Então, hoje, quem não conhece a minha história vai entender um pouquinho porque que eu me sinto nesse lugar de potência, nesse lugar de que eu posso compartilhar isso hoje. E é isso que a gente vai fazendo, vai contando as histórias para você ver como que você pode ajustar essa história, trazer um olhar diferente dentro da tua vida, tá? Então, assim, para você que não me conhece, eu sou a mãe do Levi, eu sou terapeuta holística, eu tenho 43 anos, agora o mês de março tá acabando, a gente tá chegando a abril, eu já vou fazer 44 anos. E como todos vocês que estão me assistindo, eu tenho muita coisa que eu já vivi, tá? Só que eu tive alguns aspectos na minha vida que me impactaram bastante e que quando eu tive esses aspectos, eu tive que olhar pra minha vida e dizer, e agora? A vida tá me dando aqui um caminhão de limão. Eu vou fazer careta, eu vou bater aqui uma grande limonada suíça e vou tomar. E graças a tudo aquilo que eu já estudava, eu comecei a estudar há muito tempo, já há mais de 8 anos mais ou menos, eu comecei a estudar as leis herméticas, eu comecei a me tornar reikiana, depois eu me tornei terapeuta holística sendo Theta Healer, e aí foram surgindo outras terapias, comecei a entrar pelo caminho da constelação familiar, e aí fui entrando no meio das práticas holísticas e fui vendo que as coisas são muito interligadas entre si, assim como a própria lei universal, ela diz que nós somos ligados por fios invisíveis, né? E eu tenho até um vídeo aqui no canal que fala dos fios invisíveis, se você não assistiu, procura aí na playlist que você vai achar. E aí o que aconteceu? Há mais ou menos uns 2 anos eu tive um diagnóstico de uma doença que era incurável e na verdade ela nem, para os médicos ela só tem 97 casos relatados no mundo e não existe tratamento. E nessa questão de saúde que eu tive, a minha glicose caía a nível de 22, então eles nem entendiam como que eu voltava, eu conseguia, o meu corpo de alguma forma dava um rebote e eu voltava. Mas a minha família foi chamada e disse, olha, vai chegar um momento que ela vai, que o corpo dela não vai mais responder e tal. E aí foi o momento em que eu disse, não, gente, eu tenho muito tempo estudando sobre isso. Todo mundo saiu de uma pandemia agora. Eu nem Covid peguei, pelo contrário, a minha família inteira pegou Covid e eu cuidei de todos eles, mesmo com essa questão de saúde. E eu não peguei, e eu até dizia assim, se Deus não vai me dar, porque se ele não me levou, ele também não vai querer me dar a Covid, porque ele sabe que meu corpo não vai aguentar. E de fato foi isso que aconteceu. Era esse o discurso que eu usava, e isso foi de fato que aconteceu. E eu já usava esse discurso porque eu tenho consciência e ciência do que é o poder da fala. E esse poder da fala é potencializado com aquele sentimento que a gente tem, que é o que eu aprendi através da metafísica, que é o que eu aprendi através do hermetismo, é que faz a vida da gente mudar potencialmente. Então, eu tinha um diagnóstico médico, tá? E fora eu ter esse diagnóstico médico, eu tinha a sensação física. Então, aquilo era real. Mas eu não podia trazer essa realidade se eu queria uma realidade diferente. Então, eu tinha que projetar uma vida diferente, tá? E aí, eu
tinha muito tempo deitada, né? Porque eu não fazia outra coisa, se eu não conseguia às vezes nem respirar direito, imagine fazer alguma atividade, então eu ficava deitada. Mas a minha imaginação, ela não parava. E aí eu comecei a projetar quem era a pessoa que eu gostaria de ser, como é que eu iria me comportar, como é que eu iria falar, quais são as coisas que eu gostaria ainda de viver, que eu não tinha vivido. Então eu comecei a imaginar, por exemplo, viagens. Tinha muitas coisas que eu não tinha feito. Incrível, gente. No ano passado eu fiz 7 viagens. 7. Como é que a pessoa nem viajava mais, porque eu nem viajava, eu só trabalhava. E eu vivia dentro de um relacionamento que para o meu parceiro na época não era importante. Então o máximo que a gente ia era no litoral do meu estado, que é aqui do Piauí. E de repente eu me vi em 7 viagens. E não eram viagenzinhas, vou bem ali no interior aqui próximo, não. Eu tô falando de ir pra São Paulo, eu tô falando de ir pra Maragogi, Porto de Galinhas, eu tô falando de lugares turísticos que demandam um valor. E naquele momento, nem trabalhando eu estava. Então, como que eu ia fazer todo esse tipo de materialização? Se eu tinha colégio de menino papagaio igual todo mundo, se eu tinha todos os meus compromissos, eu tinha conta, eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou só dizer o que é que eu quero. O resto é com o universo, isso é uma lei, e eu vou ficar devaneando. E eu ficava devaneando, e eu ficava me imaginando. Eu lembro que eu ficava olhando foto de pessoal fazendo mergulho. E aí logo depois eu fui para Maragogi. E como o universo me proveu durante todo esse período. Então, tipo assim, eu não fui para Maragogi devendo a ninguém. Eu estava sentada. Dentro desses meus momentos, eu comecei a fazer muitas práticas de meditação, porque eu só tinha o que eu tinha tempo. Então eu disse, não, então agora eu vou me educar a fazer tudo aquilo que às vezes eu dizia, na literatura é lindo, mas eu não tenho tempo, eu não consigo acompanhar isso. E aí eu vou me dedicar a mim. Então a minha nutrição mudou, a minha forma de ver o dia mudou. Eu acordava todo dia de manhã, eu precisava comer alguma coisa, né? Precisava comer uma proteína, no meu caso não pode ser glicose. E aí eu comia o meu ovo, né? Minha omelete e ia tomar sol. E lá eu fazia o meu momento de meditação. E eu lembro que o dinheiro de vir para Maragogi, eu estava justamente no momento desse, de meditação. Quando uma cliente ligou e perguntou, você ainda vende imóveis? Aí eu, sim, vendo. E ela disse, eu tô procurando um apartamento assim, 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 me deu a característica. E eu passei para ela e ela foi fazer uma visita comigo e fechou nessa única visita. Porque eu também não tinha condição de ficar andando bastante. Se fosse uma cliente que eu tivesse que ir andando, mostrar vários imóveis, eu teria que fazer uma parceria com outro corretor, porque eu não sabia se eu teria condições físicas de sair e atender ela. Porque, por exemplo, eu passei 2 anos sem dirigir. Então, a cliente foi que me pegou e me levou na construtora pra gente acertar tudo, pra levar, pra conhecer qual era o imóvel, pra ir na construtora e a gente fechar tudo, porque eu não podia nem dirigir, porque eu não dirigia, porque eu apagava, eu tava aqui numa boa e de repente eu apagava. E aí eu disse, não, se Deus mandou esse contato aqui pra mim, é o dinheiro que eu tô precisando, e deu tudo certo. E casos como esse eu tenho inúmeros pra contar. E eu fico olhando aqui meu rosto, conversando, né, com você aí que tá me assistindo, e a minha cara de felicidade, porque realmente eu me sinto muito feliz, eu me sinto muito potente. Eu tô vivendo uma fase na minha vida que eu tô fazendo o meu primeiro evento como terapeuta holística numa cidade que é paradisíaca, que é aqui no interior, que é o nosso litoral, que chama Barra Grande, aqui no Piauí. E Deus montou um time lindo para que a gente possa realizar isso. Trouxe assim, um parceiro ímpar na minha vida, que ele tem uma experiência internacional nesse tipo de retiro. E a gente começou também com um sonho. A gente só disse, vamos fazer? Vamos. E a questão do dinheiro, vamos confiar. E a gente vai investir no que a gente tem, mas a gente tem muito pouco. Mas vamos investir, vamos fazer o que a gente tem que fazer. E o retiro vai acontecer agora, nesse fim de semana de Páscoa, né, da Semana Santa, vai ser de 28 a 31. Então, dia 27 eu já tô partindo para lá para organizar tudo, esperar as pessoas. Gente, como que há 2 anos atrás eu não tinha nem clientes, porque eu não tinha condição nem de falar, nem de atender. Hoje eu faço atendimento na Austrália, hoje eu faço atendimento
online, né? Na Austrália online, né? Obviamente. Hoje eu faço atendimento online em Fortaleza, já fiz em Porto Alegre. E, tipo assim, não para, toda hora eu tenho clientes, toda hora eu tenho um atendimento. Esse retiro ele foi montado dentro dessa agenda, porque eu continuo sendo corretora. E eu lembro que quando eu fiz imóvel não é uma coisa tão rápida de vender, né? E aí quando eu fiz esse acordo com ele, eu disse, meu Deus, será que o dinheiro que eu tenho vai aguentar todo esse período? E foi impressionante, que depois que eu disse o sim ao retiro, que a gente começou a se reunir, a bolar e planejar, as vendas de imóveis começaram a aumentar. Foi muito engraçado que essa semana agora, eu tava fazendo todas as práticas que eu tenho que fazer. Eu tava com uns colegas dentro do plantão, né? E aí eu disse, agora é meu momento de relaxar, porque eu não aguento mais pensar sobre o retiro, é meu momento de relaxar. E aí chegou um colega e disse, olha, teve uma atualização no WhatsApp e eu sei que você não é boa desse negócio e eu vou lhe atualizar. Eu digo, pois vamos. E nós sentamos e começamos a sorrir, era criando um emoji pra mim, esses emojis com movimento. E eu me via de uma forma no emoji, ele me via de outra forma, e eu brincava, eu disse, nossa, você me vê muito linda, cara. E eu brincava com ele, né? E aí veio a moça do stand, a responsável pelo stand, ficou junto com a gente, ela tava me ajudando. E aí ficou aquela brincadeira e foi aquele momento tão leve, tão fluido, quando eu vejo de repente uma mensagem. Aí eu disse, pera, você precisa responder porque isso aqui é uma cliente. E era mais uma cliente de imóvel que eu já tinha feito um negócio com ela. E ela gosta de fazer investimento e eu sempre fico mandando, tem esse investimento, tem esse, tal e tal. E eu tô muito empolgada agora com as vendas em São Paulo, porque eu vejo que é um mercado imobiliário fantástico e que eu sonhei de colocar os meus pés lá. Então, quando eu vejo um lançamento e eu sei que o cliente tem potencial, eu vou colocando, porque, claro que lá o mercado imobiliário ferve, é diferente do mercado imobiliário que é muito bom, como o nosso aqui no Piauí, mas a realidade, principalmente para esses estúdios de investimento em São Paulo, é diferente. E aí são oportunidades que o investidor percebe, né? E aí eu mandei para ela e ficou. E aí quando ela me respondeu, pegou a mensagem e disse, eu quero essa unidade. Aí eu comecei a rir, aí a menina disse, o que foi? Ela disse, gente, eu vendi um imóvel. Aí meu colega, como? Você não fez nada? Aí eu disse, claro que eu fiz. Eu soltei, eu relaxei, O que eu tinha que fazer, a ação eu já fez faz tempo. Eu soltei, eu relaxei. Você quer que eu faça mais alguma coisa do que eu estar tão relaxada como eu tô agora com você? Aí ele, mas você tem que me explicar isso e tal. E aí eu faço questão realmente de compartilhar. E aí eu digo, gente, todas as minhas ações hoje, elas são assim. Eu primeiro paro durante o dia, eu escuto o que é que eu sinto, como é que eu me percebo, o que é que meu coração canta, o que é que me faz feliz. E é engraçado que eu saio realmente com essa sensação de felicidade. Ontem à noite eu fiz um momento de meditação e eu estava próximo desse meu amigo que está fazendo um evento comigo, que também faz meditação. E quando eu levantei, eu coloquei um áudio, né, de uma palestra. E aí eu levantei e saí dançando, porque eu tava me sentindo leve, eu tava me sentindo fluida, eu tava me sentindo... E aí a palestra foi eu dançando e a moça dizendo, é incrível como quando você está de bom humor, você sai dançando pela vida. E ele começou a rir, ele, nossa, parece que ela tava sabendo que você tava dançando. Eu disse, mas isso é alinhamento. E é assim que eu faço. Eu primeiro sinto e quando eu percebo, não, isso é a minha alma que quer fazer, eu vou ficar feliz, isso vai me fazer feliz em fazer. Porque, por exemplo, eu não ofereço um imóvel em São Paulo só porque eu quero a comissão, mas porque eu vou me sentir muito feliz em saber que eu contribuí com essa pessoa, que a carteira dela está aumentando através de uma indicação minha. Eu vou me sentir muito feliz de saber eu estou vendendo aqui em São Paulo. Isso traz uma vibração, uma energia tão grande que aí eu pego e tenho uma empolgação na hora, vou mandar essa propaganda, esse comercial, essa arte. E aí eu mando, vou fazer essa simulação, porque vem aquela inspiração naquele momento e aquela inspiração é a minha ação. E eu lanço e solto. Tanto que quando ela me deu a resposta, já tinha mais de uma semana que eu tinha mandado pra ela isso. E ela olhou, eu vi que ela olhou, que ela abriu, mas ela não respondeu. Então eu poderia ter ficado, ela nem gostou. Não, eu simplesmente ela não respondeu. E ela foi
para um evento, e lá no evento ela teve tempo realmente, porque ela abriu a mensagem, mas ela não se deteve. E lá nesse evento ela deve ter tido tempo durante alguma palestra, eu sei que ela estava no evento de palestras, e ela olhou e viu, olha, esse aqui me interessa, só vai responder, faça essa unidade para mim. E eu imediatamente mandei para a construtora, que fez todo o trâmite, já tinha a documentação dela, porque ela já era cliente deles, eu já tinha feito outros negócios, né, a respeito, e foi uma venda super rápida. E engraçado que quando o meu gerente recebeu lá na construtora, ele disse assim, nossa menina, você tem que preparar meu coração, porque ele disse que eu simplesmente mando a informação, foi vendido, porque normalmente os outros corretores pedem proposta, pedem isso, pedem aquilo, e eu já mandei, ó, vendido unidade tal, faz isso, fluxo tal, e ele, nossa menina, você tem que preparar meu coração, e ele tava morrendo de feliz, porque ele tinha acabado de vender uma outra unidade por 4 milhões, né? Aí ele disse, meu Deus, como que nessa tarde eu já bati minha meta e tal, e ele muito feliz, e sabe assim que uma felicidade atrai a outra? E é isso que eu quero compartilhar com vocês, porque quando eu comecei a fazer esse retiro, quando eu voltei para o mercado imobiliário, gente, eu estava parada há 2 anos, e nesses 2 anos, Deus me supriu de todas as formas. Primeiro, eu tive que fazer novos aprendizados, porque eu achava que eu não dependia de ninguém. Então, eu tive que aprender que existe uma rede de suporte, e a minha família foi essa rede de suporte. Então, eu me abri a vir morar novamente na casa dos meus pais, entender que eles são suportes, que a gente não precisa viver só. Por que a gente sofre tanto? Porque a gente acha que tem que dar conta de tudo, que tem que ser heroína. Ah, é porque eu tenho que tal, eu não tenho que nada. Esse aprendizado, ele me fez ver que existem fios invisíveis que nos nutrem e nos dá suporte. E eu vi a alegria que foi de ser acolhida pelos meus pais aqui, porque como eu já vinha sentindo isso antes, minha questão de saúde eu já vinha sentindo antes, eles ficavam, eram apavorados, porque sabiam que eu não sabiam o que estava acontecendo quando eu estava em casa. E aqui eles puderam ter mais aproximação, puderam cuidar de mim, puderam me nutrir. E isso foi muito importante para a questão do meu filho. Por quê? Porque o meu filho também teve uma rede de segurança mais segura, mas eu precisei me abrir a essa nova realidade. Por quê? Porque da forma que a minha mente me contava a história e que eu fui modelada, eu entendia que eu tinha que dar conta de mim sozinha, senão eu ia ser um fracasso. E aí depois eu disse, gente, quantas e quantas vezes eu já abri minha casa para outras pessoas, eu já havia vivido uma história de 6 anos, onde eu tinha me tornado de fato mãe de 2 crianças. Eu digo, gente, se eu já fui suporte para tanto, por que a vida não pode me nutrir com tanto suporte? Eu mereço isso. Eu tive que perceber que esse merecimento estava dentro de mim. E eu tive que me permitir esse merecimento. Aí é que tá a grande virada. É que a gente começa a contar enredos pra gente, e alguns enredos engessam a gente de uma forma que é tipo assim, eu tenho que morrer de trabalhar, senão eu não vou conseguir pagar as contas, eu tenho contas cada vez maiores, e não sei se você já observou, se você ganha 1.000, você tem despesas de 1.000, se você ganha 10 mil, você tem despesas de 10 mil, se você ganha 20 mil, você tem despesas de 20 mil. Então, se a gente entrar nessa matemática, nesse ritmo maluco que foi ensinado pra gente, a gente não vai se sentir merecedor de estar curtindo, de se perceber de que a gente é merecedor de receber também. E eu acredito que Deus é perfeito e maravilhoso em todas as coisas, porque se não fosse por uma questão de saúde, eu talvez não tivesse me dado essa autorização, que hoje eu já me dou em outros aspectos. Mas foi necessário que fosse através de uma questão de saúde para me abrir ao merecimento, tá? E aí é uma questão muito íntima e individual de cada um que está me assistindo agora. Por quê? Porque você tem que parar e analisar, será que eu estou realmente me permitindo? Ou eu estou só replicando a minha vida todos os dias, acordando e sendo como se fosse um cachorro que corre atrás do rabo, só fazendo a mesma coisa, aquele círculo, aquele loop, e que eu já estou cansada, né? Porque quando você começa a se permitir e a observar que o universo, ele nutre, que se você parar e observar, que foi como eu mais aprendi, foi olhando a natureza,
que se você perceber, a folha, ela tá lá verde, depois ela amadurece, ela cai, mas a árvore vai estar sempre cheia de folhas. Se você parar para perceber, uma flor, ela se autofecunda. E ela não precisa fazer esforço. Vai vir algum insetinho que vai tirar o pólen lá do pistilho e entrar no úterozinho para gerar uma flor. E ela não se preocupa. Simplesmente essas coisas acontecem. E simplesmente a gente não se dá conta e vai tirar o fruto da árvore. Porque simplesmente aquele fruto brota. E quando a gente começa a parar e observar essas coisas, as coisas vão ganhando novos sentidos. E a gente vai começando a entender, olha, se é permitido para a natureza e eu sou natureza, isso é autorizado para mim. Por que eu não tenho pego essa fatia que me faz parte? Por que eu não tenho experienciado isso de uma forma potente dentro da minha vida? E é esse o convite desse vídeo. É que você se abra ao merecimento. É que você entenda que independente de toda a programação que você fez durante a sua vida, de tudo aquilo que você acredita, você é merecedor e potente do jeito que você é. Agora você precisa se abrir, se perceber ser merecedor. E esse é o convite do vídeo de hoje. Que você pare e olhe, o que está de complicado hoje na minha vida? Como é que eu posso olhar dessa situação, que é um caminhão de limão lá no início do vídeo, que é uma situação muito difícil, e como é que eu vou observar as sementes de oportunidade e fazer disso uma limonada, tá? No próximo vídeo, que eu vou fazer agora em sequência, vai ficar para você assistir na quinta-feira, eu vou te falar como que foi legal, como que aconteceu toda a dinâmica do retiro. E como durante o processo iam acontecendo coisas que para as outras pessoas que estavam no time, eles diziam, tá dando errado. E eu disse, não, peraí, é a cereja do bolo. Aí eles diziam, como que a cereja do bolo não tá vendo que deu errado? Eu disse, aqui tá a nossa semente de oportunidade. E foi nessa semente de oportunidade, foi com esse novo olhar, que é a proposta desse vídeo de hoje, é que você vai fazer a sua limonada. Desde que você se permita a olhar diferente. Se permita entender que há um Deus que te dá suporte. Existe um universo inteiro à tua disposição. Você é que está olhando somente para um viés, mas que se você se abrir aos infinitos aspectos, às infinitas portas de possibilidade, você vai ver que vai ter o suporte. Você vai ver que uma doença que é incurável, se você começar a ter uma nova narrativa, você vai ser como essa mulher que está falando aqui hoje com você, que há 2 anos recebeu um diagnóstico que ia morrer e que agora está contando para você que vive, que é potente, que gasta tempo com as pessoas que ama, que se diverte e que fica vendo os milagres acontecer um atrás do outro, que faz uma venda assim numa brincadeira, no momento que é uma brincadeira, não é que a venda foi uma brincadeira, mas no momento que era uma brincadeira, e que isso não é uma coisa solta, aleatória na minha vida. Eu lembro que no plantão da semana seguinte, a mesma moça que estava com o celular na hora, tava eu e essa moça que estava ajudando os emojis, né, com o outro corretor e eu. E aí ela foi para algum lugar, quando voltou eu tava sorrindo, sozinha na mesa. E ela disse assim, nossa, por que você tá rindo? Eu disse, porque tem uma pessoa que me deve um valor há 2 anos e ela acabou de me pedir o meu Pix para me pagar. Eu não cobrei a pessoa, não falei. Na verdade, para mim, aquele dinheiro nem existia mais. Era uma coisa... Mas eu vivo tão alinhada a essa potência que eu sou, que eu digo, eu sou um imã de atrair dinheiro. Eu sou um imã de atrair qualquer coisa que eu quero. E como eu estava alinhada ao fluxo financeiro, nesse dia eu estava trabalhando com venda, trabalhando com essa questão do evento e tudo, eu estava alinhada a esse fluxo financeiro. A moça doida, que me devia 2 anos atrás, me dê seu Pix, que eu vou lhe pagar agora. E eu ainda fiquei morta de feliz e agradeci. Aí ela disse, nossa, mulher, como é que as coisas é tão fácil, né? Eu vejo as coisas, e é porque eu tô vendo. Ela dizia, é porque eu tô vendo. Aí eu disse, o nome disso é alinhamento. Se você se alinhar, vai acontecer igualzinho com você. Então, se você quer aprender a fazer esse tipo de mágica na sua vida, esse tipo de alinhamento e trazer essa realidade para sua vida, continua aqui com a gente, deixa o teu like aqui nesse vídeo, que isso vai trazer engajamento pro canal. E
eu te peço uma coisa. Ai, gente, eu vi agora que eu gravei o vídeo na posição errada, mas esse vai ficar assim, tá? É porque eu acho que é para entrar no modelo de Instagram esse aqui também, acabei de ver. Então assim, deixa teu like aqui com a gente, compartilha esse vídeo, manda esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis. E vamos fazer com que o maior número de pessoas possam viver esse tipo de alegria, que a maioria das pessoas possam se sentir tocadas por fala como essas e entender que a sua vida pode ser modificada, independente da forma que ela esteja hoje. Basta que você queira contar um enredo diferente dela e que você se perceba e faça as práticas que são necessárias. Então esse vídeo de hoje é mais como um depoimento para você saber que isso é real. E ao longo dos outros vídeos eu vou trazendo como que são essas práticas, como que a gente vai trazendo isso para a vida real, como que a gente vai trazendo, vai descendo isso do invisível para o visível. Então, deixa o teu like, compartilha e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.